signo de Áries, Ariano, Ariana. Cartinha aqui da saúde, a carta do livro. Fortalece a sua força mental, o seu foco e concentração, principalmente para os estudos, coisas que exijam muito aí a sua mente. Olha, a situação profissional também fala da racionalidade, da organização, da praticidade, de um pouco mais de força também para trabalhos que exigem mais o desempenho físico. Situação amorosa, sai a carta falando dos questionamentos, né, das dúvidas, das incertezas que a gente possa ter com respeito a caminhos que a gente queira tomar dentro das circunstâncias amorosas, né? Para quem não se relaciona, também mostra uma certa divisão, dualidade sobre o que se quer dentro dos assuntos amorosos. É importante você resolver isso mais para você se entender, afinal de contas, o que é que você quer para dentro dos assuntos amorosos. Sua cor, vou te indicar aí o bege, essências, aromas e incensos, gengibre, cristal abalone. Seus números mais favoráveis, 26, 35 e 44. Deixa aí o likezinho e tem também aí o link para consulta na descrição, caso você queira se consultar comigo. Taurino, Taurina, a carta da saúde é a carta da criança. A carta da criança traz mais energia. Algumas pessoas terão aí vontade de gastar energia, né? Então, bom momento para quem tem boa saúde e fazer um esporte, alguma coisa assim. Para quem não tem boa saúde, a tendência é trazer boas energias aí também para você. Situação profissional, sai a carta da mulher. A carta da mulher fala da necessidade de você ter cuidado para não colocar os outros à frente de você e querer cuidar dos outros, às vezes se anulando dentro do setor profissional, tá? Situação amorosa, sai a carta da carta. A carta da carta é aquele dia que a gente tem vontade de entrar mais em contato, em comunicação, geralmente, principalmente por meio de mensagens, de coisas assim, mais relacionadas a coisas por escrito, tá? Para quem não se relaciona, essa carta favorece bater papos por chats, por bate-papo, coisas virtuais, assim, por escrita, que você tem tendência a ter bons papos, a ter mais facilidade em encontrar novos contatos. Bom, sua cor, eu vou te indicar aqui, ó, laranja, essências, aromas e incensos, flor de laranjeira, cristal é granada, seus números mais favoráveis 13, 22 e 31. Deixa seu like aí para me incentivar, querendo se consultar, link está na descrição. Geminiano, Geminiana, a carta da saúde é a carta da torre, que fala da fortificação da saúde, não só para hoje, mas também para os próximos 2 dias. Então aproveita, porque assim você pode enraizar essa saúde, essa resistência mais para o seu corpo que vem hoje, tá bom? Situação profissional, sai a carta do coração, que é a carta dos desejos. Eu sempre falo, se gosta do que trabalha, tendência é trabalhar com mais ânimo. Se não gosta, tendência é que o seu corpo está num lugar, o coração está em outro, né? Cuidado, tenta equilibrar um pouquinho aí as coisas para não acabar baixando a sua produtividade por conta de desgosto de alguns aí com a sua própria profissão. Situação, aí ó, amorosa, sai a carta da montanha. A carta da montanha é uma carta mais resistente, é uma carta mais sólida, né? Tem que tomar cuidado para você hoje não ter tendência a pensar tudo do mesmo jeito e a querer tudo da sua maneira. Cuidado com essas tendências hoje. Para quem não se relaciona, ainda tem assuntos aí que você precisa compreender sobre si mesmo, que às vezes estejam bloqueando sua vida amorosa, tá? Bom, sua cor, vou te indicar aí, ó, branco, essências, aromas e incensos, rosas brancas, cristal, quartzo branco, números mais favoráveis, 19, 28 e 37. Deixa aí o likezinho, querendo se consultar, link está na descrição. Canceriano, Canceriana, a carta da saúde é a carta do caixão. Vai falar de um pouquinho de fraqueza no organismo. É importante que você reponha isso com vitaminas, complementos vitamínicos, alimentos com mais vitamina, tá? Para não sentir falta aí depois. Situação, a profissional, essa é a carta da estrela, que é a carta dos sonhos, das fantasias, das distrações, principalmente quem trabalha com coisas que exigem muita concentração, cuidado para não dar aquelas escapadas ali. Situação amorosa, sai a carta da casa. Fala muito o quê? De você preservando a união familiar e tendo mais facilidade para unir um pouco mais a família, né? Aqueles que são mais próximos a você dentro aí da sua casa, do seu local de convívio.
Bom, para quem não se relaciona, momento de cuidar mais das suas questões pessoais e particulares não está tão favorável assim para a busca de novas relações. Bom, sua cor. Vou te indicar aí, ó, preto, essências, aromas, incensos, alfazema, cristal, turmalina negra, números mais favoráveis 8, 17 e 26. Deixa o seu like para me incentivar, querendo se consultar, link está na descrição. Signo de Leão. Cartinha aqui, ó, da saúde, a carta do chicote. Carta do chicote fala para você, presta atenção para não ter algumas dores ao longo do corpo. É importante que você reveja aí a sua rotina para não produzir isso. Situação profissional, sai a carta do cavaleiro, que fala de você com mais velocidade e agilidade para fazer e cumprir as coisas que você precisa dentro do seu âmbito profissional. Olha, duas vezes o cavaleiro. Situação amorosa fala de você tendo um pouquinho mais de ansiedade para querer resolver as coisas, né? Às vezes você tem tendência hoje a tomar um pouquinho à frente do parceiro, da parceira querer tomar mais a iniciativa. Cuidado para não deixar outra pessoa um pouco desconfortável na história, tá? Para quem não se relaciona, essa carta fala do desenvolvimento da sua individualidade e da sua independência. Então hoje é um dia para você pensar mais em você e nas suas próprias coisas e se sentir mais determinado aí para fazer o que tiver que fazer ao longo do dia. Sua cor é o castanho, essências, aromas, incensos, café. Seu cristal vai ser o quartzo marrom. Números mais favoráveis 11, 20 e também 29. Deixa aí o likezinho e também, se quiser se consultar, o link está na descrição. Virginiano, virginiana. Cartinha da saúde é a carta dos pássaros. Quem tem problema de pressão tem que prestar atenção hoje, tá? Tenta manter tudo reguladinho aí, porque a tendência é que haja uma balançada. Para quem não tem esses problemas, procura prestar atenção, porque é aquele dia que às vezes uma hora você pode se sentir um pouco mais enérgico, outra hora um pouquinho mais cansado, é esse sobe e desce ao longo do dia na sua disposição, mas é uma coisa das energias mesmo. Situação profissional, essa é a carta da âncora, que fala de possibilidades para algumas pessoas de novas vagas de emprego para quem quiser, então fica atento. Quem já trabalha é momento bom para firmar mais os seus pensamentos e se dedicar mais no âmbito profissional, porque você tem mais cabeça e mais capacidade para isso. Situação amorosa, é a carta da dama. A carta da dama fortalece a sensualidade para quem já se relaciona. Se a outra pessoa tiver numa energia mais sexual, sensual, favorece a relação sexual hoje, tá? Para quem não se relaciona, essa carta fala mais dos cuidados com você, da sua autovalorização e da melhora da sua autoestima, tá bom? Bom, sua cor. Vou te indicar aí para você o ciano ou azul, essências, aromas, incensos, sândalo. Seu cristal vai ser amazonita, números mais favoráveis, números 12, 21 e 30. Deixa aí o likezinho, querendo se consultar, link está na descrição. Libriano, libriana, a cartinha da saúde, a carta da montanha. Fala de tensões no corpo, procura prestar atenção e relaxar um pouco mais, tá? Às vezes o corpo está tão tenso que a gente já acostumou, tem que descansar mais para perceber aí que o corpo precisa. Situação profissional, sai a carta aí do ramalhete, o buquê de flores, que fala de você tendo mais facilidade em agradar aos outros, em fazer com que os outros se sintam melhores perto de você. Situação aí amorosa, sai a carta da criança. A carta da criança é aquele dia que a gente está mais espontâneo, que a gente quer trazer melhores energias para o âmbito amoroso, só que por conta um pouquinho dessa espontaneidade, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não falar coisas que depois possa se arrepender por conta da empolgação do momento. Para quem não se relaciona, momento bom para valorizar as pequenas alegrias, tá? As alegrias nas pequenas coisas, assim como uma criança. Bom, sua cor, vou te indicar para você cinza, essências, aromas, incensos, limão. Seu cristal vai ser hematita. Números mais favoráveis 21, 30 e 39. Deixa aí o likezinho para me incentivar, querendo se consultar, o link está na descrição. Escorpiano, escorpiana, a cartinha da saúde é a carta do sol. Fala de fortalecimento, de novas energias entrando para dentro da sua vida, tá? Quem está precisando de recuperação vai sentir o corpo um pouco mais fortalecido. Quem já está bem, mais fortalecido ainda.
Situação profissional, sai a carta da montanha. Então, é a carta que representa aqueles momentos que às vezes a gente tem tendência a estar um pouquinho mais cabeça dura, né? Querer tudo do nosso jeito, fazer as coisas da nossa maneira. Tem que prestar um pouquinho de atenção nessa tendência para não criar obstruções dentro aí da sua fluidez no setor profissional. Situação amorosa, sai a carta das nuvens, fala das indecisões, alguns vão passar por um período de um pouquinho de confusões mentais, ou até mesmo de pensamentos um pouco negativos, né? É importante assim que é uma coisa do momento, tem pensamentos que de vez em quando vêm mesmo, mas do mesmo jeito que vêm, vão embora. É importante você não tomar atitudes muito decisivas neste dia para depois não se arrepender, tá? Para quem não se relaciona, essa carta fala muito de você aí, ó, ter algumas preocupações por conta disso e negatividade. Procure limpando a sua mente. O primeiro passo para você mudar a sua energia amorosa para atrair melhores coisas é trazer positividade, porque negatividade só atrapalha, só fecha os caminhos, tá? Situação aí para você. Cor vai ser amarelo, cristal, citrino, essências, alecrim. Números mais favoráveis, 31, 40 e 49. Deixa aí o likezinho. E querendo se consultar, link está na descrição. Sagitariano, Sagitariana, a carta da saúde é a carta do anel. Anel fala dos compromissos, das responsabilidades, do fortalecimento da saúde através do nosso zelo, da gente se dedicando e prestando um pouquinho mais de atenção na gente mesmo, tá bom? Procura aí ter esse engajamento a mais com o seu corpo que você consegue obter melhoras e fortalecimento. Situação profissional, sai a carta da árvore. A carta da árvore representa a energia que a gente mesmo cultiva, ou seja, todos os cuidados ou descuidados energéticos, espirituais, mentais, através de positividade e negatividade, se a gente não faz a nossa parte, a gente carrega uma energia que às vezes vai obstruindo. Então tem que ver como está a sua energia hoje para ver o que você traz de bom da sua energia para o setor profissional, né? Situação amorosa, sai a carta aqui da foice. A carta da foice é aquele dia que a gente está um pouquinho mais curto, reto e direto, né? E às vezes a gente tem tendência, hoje é o dia que a gente tem tendência às vezes a querer mudar o outro, né? Querer dizer o que pode, o que não pode, ou o que quer que você, ou o que você quer que a outra pessoa pare de fazer ou comece a fazer. Cuidado com isso para não gerar encrenca dentro da relação, tá? Para quem não se relaciona, carta aqui da foice, ó, pode falar para você que às vezes você tem tendência a ter uma postura um pouco radical, né? Não é do seu jeitinho, rancou. Não é do jeito que você quer, sai fora. E cuidado com isso, porque às vezes tanta criteriosidade assim pode dificultar que você flua no âmbito amoroso, tá? Bom, sua cor eu vou te indicar dourado, essências, aromas, incensos, canela, seu cristal vai ser olho de tigre, números mais favoráveis 25, 34, 43. Deixa aí o seu likezinho e não se esquece, tá, que pode se consultar comigo caso você quiser, link tá na descrição. Capricorniano, Capricorniana, a carta da saúde é a carta do cão. Esse cão tá saindo muito para Capricórnio, hein? Fala assim, ó, tem problema de saúde? Se for grave, hora de procurar um médico. Não pensa mais 2, 3, 4 vezes, tá? Tem problema pouco de saúde, que às vezes você vê que não há necessidade médica, só alguma coisinha. Mesmo assim, chama alguém para te auxiliar, para fazer alguma coisa por você, às vezes limpar a casa, às vezes te ajudar a se locomover, dependendo da sua situação. Mas essa carta fala muito do auxílio. Não faça as coisas sozinho se você estiver doente. Tá bom? Independente se é muito ou se é um pouquinho, é hora de aprender a distribuir as tarefas com outras pessoas. Para quem tem saúde boa, pede que mantenha o equilíbrio, não saia da linha, porque senão depois você vai sofrer as consequências em próximos dias, tá bom? Situação profissional, sai a carta aí do livro. Carta do livro favorece a intelectualidade, favorece a sua capacidade de organização, de aprendizado para quem tenha que aprender alguma coisa no âmbito profissional e de facilidade de se organizar quanto aos documentos e coisas mais burocráticas, tá? Então aproveita. Situações amorosas, sai a carta aqui do ramalhete ou buquê de flores. Ele fala muito da sua beleza, vamos dizer assim, daquilo que te traz mais, te faz ser mais chamativo, mais chamativa. Aproveita, porque se a outra pessoa, a pessoa amada, tiver numa energia boa, também sensual, mais pra frente, vamos dizer assim,
você tem a oportunidade, a possibilidade de atrair os olhares dela e até ter alguma coisa nesta noite, tá bom? Para quem não se relaciona, esta carta fala assim que a sua energia está mais atrativa, quiser sair, quiser aí bater bons papos, dar umas pernadas, né, umas andadas aí em festas, eventos que assim, você pode chamar a atenção e atrair olhares, atrair pessoas interessadas, tá? Bom, sua cor rosa, essências, aromas e incensos, amêndoas, cristal, quartzo rosa, números mais favoráveis, 18, 27 e 36. Deixa aí o likezinho e não se esquece, querendo se consultar, link está na descrição. Aquariana, a cartinha da saúde, é a carta ali, ó, do ramalhete o buquê de flores, que é uma carta que vem falar também de favorecimento para processos, vamos fazer assim, para cirurgias, né? Coisas cirúrgicas, processos cirúrgicos, principalmente no campo estético. Fala que traz boas energias. Um dia para você aparentar melhor saúde e se sentir mais up, mais para cima, né? Nesse sentido, trazendo melhor disposição para o seu dia. Situação profissional, sai a carta aí, ó, da torre. Então, carta da torre é uma carta fantástica para o âmbito profissional, porque ela fala da nossa capacidade de estimulação. Sabe, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente perde o ritmo dentro do setor profissional e a gente precisa se estimular. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia de entrar mais no eixo, mais na organização, de se motivar, de se tornar uma pessoa mais decidida para lutar pelas suas coisas dentro do âmbito profissional. Situação aí, ó, amorosa, sai a carta da cegonha, que é a carta, eu costumo chamar de carta do enjoo, né? Porque a cegonha é quando a gente quer mudar as coisas, a gente quer transformar, a gente quer sair da rotina, a gente enjoa da rotina e quer uma coisa diferente, uma programação diferente hoje para a vida amorosa, né? Para quem não se relaciona, a mesmíssima coisa, né? Aí vai, se você tem possibilidade de mudança, aí você pode ver aí o que você pode mudar. Agora, não tem possibilidades, aí fica só aquele sentimento de enjoo. Ai, quero que as coisas sejam diferentes, mas no entanto não há possibilidade. Fica nessa situação, né? Bom, sua cor, colorido. Essências, aromas e incensos, cânfora, cristal e a fluorita. Números mais favoráveis, 9, 18 e 27. Deixa aí seu likezinho de presente. Não se esquece, precisando de mim, você pode se consultar, link está na descrição, tá bom? Signo de peixes, chegamos a você. Carta da saúde é a carta do lírio. Fala do seu corpo conseguindo atingir um estado um pouco maior de relaxamento. Nesse sentido de você sentir hoje o seu corpo um pouco mais descansado, tá? Então aproveita. Você sabendo lidar ao longo do dia com as situações de saúde com equilíbrio, a tendência é que para quem tem boa saúde permaneça. Para quem tem saúde difícil, consegue ter uma pequena recuperação, tá bom? Situação profissional, pede alerta porque a carta da cobra fala de energia de inveja, mal olhado, olho gordo, ou às vezes até mesmo alguém aparecendo aí e criando situações que estorvem, que atrapalhem o seu dia. Presta atenção. Salmo 9 vezes o Salmo 91 para você. Tá? Hoje, para fortalecer a sua proteção contra inimigos. Situação amorosa, sai a carta aí do urso. É a carta do ciúme, é a carta do apego, né? Aquele dia que você pode se sentir um pouco mais enciumada ou enciumado, porque a pessoa não dá a devida atenção ou devido valor a você, né? Para quem não se relaciona, essa carta vem falar que é um dia que você tem tendência a estar um pouco mais apegada a algum sentimento e ainda hoje, ao longo do dia, ter que digerir isso, né? Presta um pouquinho de atenção para você digerir e tocar a bola para frente, tá bom? Bom, sua cor, branco. Essências, aromas, incensos, rosas brancas. Cristal, quartzo branco. Números mais favoráveis, 30, 39 e 48. Deixa seu likezinho para me incentivar. Querendo se consultar, link está aí na descrição. Tá bom? Desejo muita paz, muita sorte, que Deus te abençoe. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.